Vamos falar agora do chamado gráfico Box-Plot, também conhecido como diagrama de caixa. Esse diagrama vai se basear em 5 números, que nós chamamos aqui de mínimo, bem aqui o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a nossa mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Na hora de você organizar, pode ser na horizontal ou então na vertical, não faz nenhuma diferença. E não esqueça, falando em quartis aqui, que quando você tem Q1, o Q2 e o Q3 tem aquela relação de 25%. Eu pego a minha pesquisa e vou pegar pacote, vou dividir em tamanho de 25, 25 e 25%. Olha lá, primeiro quartil, 25%. O segundo vai ser 25 mais 25, 50%. E assim vai a ideia. Não esqueça disso, que é muito importante. Só para você compreender legal o que quer dizer isso aqui, é o seguinte. Eu tenho uma pesquisa, tenho vários números lá, e aí você calculou já o nosso valor aqui do primeiro quartil. Então, eu calculei aqui o Q1. Também você vai calcular a mediana. Então, bem aqui eu tenho, por exemplo, a nossa mediana e bem aqui eu tenho o terceiro quartil. Aí você faz assim, ó. Você faz uma retinha assim, ó, vertical, aqui também vertical e aqui vertical e você monta a nossa caixinha. Então, por isso aqui, diagrama de caixa. O importante é você não esquecer as informações que eu tenho. Bem aqui você tem o Q1, sempre aqui será o Q1. Bem aqui eu tenho a mediana, essa mediana não esqueça que é o quartil número 2. E aqui eu tenho o quartil número 3 aqui. Aqui está o esquema. Outro detalhe importante que você não pode esquecer, que de Q1 até o Q número 3 aqui, eu tenho 50% das informações. Note aqui, ó, 25 mais 25, 50% dos números estão nesse intervalo aqui. A gente fala assim, o intervalo interquartil. Esse intervalo aqui que tem um tamanho. Esse tamanho aqui, ó, eu vou chamar de I. O meu I seria o comprimento aqui dessa caixa, que seria Q3 menos Q1. Então, não esqueça. Aqui, ó, eu tenho essa indicação 50%, é para você recordar que 50% dos valores estão no intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil. Não esqueça disso. Outro detalhe importante, a nossa mediana não está obrigatoriamente no ponto médio aqui, ou seja, no meio dessa distância. Ela pode estar mais para cá, pode ficar no meio, mais para cá. Outro detalhe que você não pode esquecer é essa propriedade que eu vou te contar agora. Esse valor máximo aqui não é obrigatoriamente o maior número que você achou. Porque pode acontecer que você tenha uma pesquisa e a sua pesquisa tem muitos valores concentrados para um lado. De repente você tem o número 20, aí tem o 21, aí depois pula para 200. Então deu um salto assim imenso, algo que não é comum, algo atípico. Então existe um número aí, por exemplo, 200, que é um número discrepante. Ou seja, é um número que está fora daquela rotina, que é algo assim que não deveria acontecer, deveria se concentrar perto do número 20, 21, como eu contei para você. Aí deu 200, aí alguma coisa está estranha, já vou te falar o que seria esse 200. Então, lá vai. Bem aqui, quando aparecer a situação máximo, lá vai a observação. Esse máximo não é, por obrigação, um maior número. Como assim não é um maior número? Eu coloquei uma informação aqui que eu gostaria que você não esquecesse. Esse I aqui é o comprimento da minha caixa, esse I aqui. Então, lá vai o lance. Eu calculo o comprimento da caixa, legal? Aí eu pego o seguinte, esse número aqui, eu vou somar esse valor mais 1,5, aqui eu teria 1,5 do comprimento da caixa. Eu faço isso para a direita, eu somo, e para a sua esquerda, você subtrai. Então, eu pego esse valor, tiro 1,5 o comprimento da caixa. Então, menos 1,5 vezes aqui o comprimento dessa caixa. Aí eu vou encontrar um número bem aqui. Esse número aqui seria o que eu representei por Q3, mais 1,5 vezes I. Esse aqui é o meu intervalo. Até aqui, ó, um número que seria o Q1 como referência, menos 1,5 vezes aqui o valor do I. O que eu quero contar para vocês é o seguinte, que se de repente o maior número da sua pesquisa
fugir desse intervalo nosso bem aqui, o meu 200 está aqui fora. Na hora de você representar aqui, o máximo será esse número bem aqui. Agora, se eu pegar uma pesquisa e eu obtive, por exemplo, o número 90, que está bem aqui, então seu máximo será o 90. Então aqui seria como se fosse assim, um intervalo de tolerância. No máximo a gente pode estar nesse carinha, no mínimo nesse. Se passar desse aqui, você não coloca esse número. Quem vai valer como sendo o máximo é esse valor, Q3 mais 1,5 vezes o I. Então, a gente fala aqui que esse é o nosso intervalo em questão. Então, no máximo, atinge esse valor bem aqui e no mínimo é esse. Não esqueça, pode parar antes. Quando é que para antes? Quando o seu maior valor da pesquisa é menor que esse. Então, ele vai ser o máximo. Pode parar antes desse aqui também. Então, vai parar antes desse quando você tiver lá um menor dos valores sendo maior que esse aqui. E aí você vai parar. Então, não esqueça disso, por favor. Outro detalhe que você não pode esquecer é que esses números que aparecem aqui fora desse intervalo são números assim discrepantes, números atípicos, que nós chamamos de outliers. Então, outliers são esses pontos aqui que estão fora. São números discrepantes que a nossa pesquisa deveria se concentrar bem aqui, mas algum motivo aconteceu que tem 1, 2 dados que estão fora desse intervalo aqui, ó, entre Q1 menos 1,5 vezes o tamanho da caixa e aqui Q3 mais 1,5 vezes o tamanho da caixa. Agora, o mais importante é você, logo nesse início, compreender quando você pegar uma caixa, quem é quem. Esse aqui é o valor mínimo, esse aqui é o valor máximo, aqui é o Q1, aqui é a nossa mediana e o Q3. Na próxima aula, eu vou fazer um exercício numérico para a gente compreender de forma numérica essa situação aqui. Mura, eu posso ter bugado nessa informação aqui, não compreendi legal. Então, vou te esperar na próxima aula para a gente resolver uma questão numérica rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.